Um triângulo negro no céu. Inexplicável. Um objeto com a capacidade de voar a velocidades que superam em muito a velocidade do som, mas que faz isso de modo tão silencioso que observá-lo é uma façanha poucas vezes registrada já há algumas décadas. Estamos falando do Aurora, um avião espião super secreto que é conhecido como o maior segredo dos Estados Unidos. Um projeto tão secreto que nem mesmo a existência do Aurora é reconhecida até hoje oficialmente. E o próprio governo americano afirma que ele não passa de boataria, de pura teoria, imaginação. Do contrário, o mistério está no lado daqueles que já disseram ter visto nos céus voando tão rápido que desaparecia da vista num piscar de olhos. Mas o que é verdade e o que é mito nessa história? O que o suposto Aurora seria capaz de fazer? Tudo começou em agosto de 1989, quando Chris Gibson, um observador da Royal Observer Corps, uma entidade da Defesa Civil Britânica, presenciou algo muito estranho. Ele estava numa plataforma de gás, no Mar do Norte, a 100 quilômetros da costa de Norfolk, na Inglaterra, e observou nos céus uma cena inusitada. Uma aeronave em forma de triângulo estava sendo reabastecida no ar por um avião-tanque que Gibson logo reconheceu como sendo um KC-135. Ao lado deles estavam dois F-111, bombardeiros leves que eram um pouco menores. Se deslocavam em direção ao Reino Unido, provavelmente a caminho de uma base americana instalada por lá. Mais ou menos 6 meses após esta aparição, a revista americana Aviation Week notou que o governo dos Estados Unidos havia incluído 455 milhões de dólares para a produção do que definiram apenas como aeronave negra. E foi somente anos depois que descobrimos que o termo se refere a um tipo secreto de aviões espiões, os Black Projects. Aqueles 455 milhões foram incluídos no orçamento de 1987, o que foi um vazamento incomum no restrito mundo da inteligência militar conhecido por ser Top Secret. E na mesma época que essa grande quantidade de dinheiro foi acrescentada para um suspeito projeto, um grupo de observadores vizinhos à famosa base militar secreta Área 51 passaram a ouvir um som estranho de uma aeronave logo no início da manhã e que pareceu se repetir por todos os dias a seguir. Sem que o mundo soubesse, estava em pleno funcionamento o famoso projeto Aurora, um dos segredos mais bem guardados pelos Estados Unidos. E desde então, esse misterioso projeto aguça a curiosidade de muita gente, tanto leigos como os mais respeitados pesquisadores e conspiracionistas. Mas de onde surgiu, de onde vem esse nome, Projeto Aurora, e por quê? O apelido vem justamente de um documento que foi vazado quando as teorias sobre a sua existência começaram a ser publicadas pela mídia da época. Uma dessas notícias foi divulgada pelo jornal New York Times, que em 1988 citou a denominação Aurora, que desde então ganhou fama. Enquanto o mundo inteiro se concentrava nas notícias, os sensores sismológicos instalados em Nevada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos registraram vibrações produzidas por aeronaves que percorrem o céu do deserto a velocidades supersônicas, e não era a primeira vez. Já pelo menos 4 ocasiões, os 220 sensores disseminados pelo sul da Califórnia, desde a proximidade de Los Angeles até o deserto de Mojave, detectaram ondas sonoras similares, poderosíssimas. Segundo os cientistas, em 1991, essas ondas foram detectadas e pertenciam a um veículo menor do que uma nave espacial. Mas, por outro lado, a NASA afirmou que nenhum ônibus espacial ou avião estava em missão ou teste durante esses dias. E ainda em 1991, o controlador de tráfego aéreo da Real Força Aérea Britânica não esconde o espanto que acaba de ter ao registrar uma cena inusitada. Em novembro daquele ano, sobre a base de Macnaghinish, na Escócia, o radar descobre um objeto que se desloca a uma velocidade 3 vezes maior do que a velocidade do som. E o jornal local, The Scotsman, logo espalhou a notícia.
Diversas testemunhas afirmam ter ouvido um som extremamente grave e intermitente nas cercanias da base, com todos os relatos coincidindo nos mínimos detalhes entre si. No início de 1992, várias testemunhas em Nevada e na Califórnia afirmaram ter ouvido sons extremamente fortes novamente, e às vezes pulsantes causados por aeronaves que eles não conseguiam saber o que eram. E desde então, depoimentos semelhantes foram se acumulando, sempre em áreas desérticas ou pouco habitadas. Várias fotografias de estranhos rastros de condensação foram publicadas nas redes sociais da época, captadas nos céus. Mais ou menos ao mesmo tempo, residentes em locais como Buffalo, Cheektowaga e no norte das Cataratas do Niágara, na costa leste dos Estados Unidos, também vão até a mídia para relatar sons muito incomuns. Hoje em dia, mais de 30 anos desde que os primeiros rumores sobre um projeto secreto começaram, não ficou exatamente comprovada a existência desse suposto avião hipersônico, o Aurora. Mas sempre que algo sobre ele é simplesmente comentado, o governo dos Estados Unidos se apressa em negar qualquer existência desse projeto. Porém, mesmo que a existência do avião secreto seja dita como uma invenção, o assunto continua gerando muita polêmica até os dias de hoje. Em 2014, por exemplo, surgiram novos relatos de pessoas na Inglaterra que supostamente ouviram o estranho som pulsante de um avião que teria passado extremamente veloz, muito mais do que a velocidade do som. Logo, a ideia é de que tratava-se realmente do Aurora, o avião negro e triangular hipersônico. Cada vez mais o Aurora parecia mais evidente. A proximidade de onde as visões eram feitas com as bases secretas da Força Aérea dos Estados Unidos e vários outros indícios fizeram surgir rumores da suposta existência de um novo avião secreto. Um aparelho capaz de voar a velocidades entre Mach 6 e Mach 8, ou seja, 6 a 8 vezes a velocidade do som. Aquela aeronave estaria voando entre 6.400 e 8.500 km por hora e altitudes que superam 30 ou 40 km. Seria este o até então secreto Aurora que o jornal americano The New York Times revelou em 1988? Ele teria 33,5 metros de comprimento, 18,2 metros de envergadura e teto de voo de mais de 40 quilômetros, e a capacidade de voar entre Mach 5 e Mach 8, ou seja, entre 5 e 8 vezes a velocidade do som. E para obter esse desempenho inigualável, o Aurora usaria motores do tipo Ramjet ou Scramjet. Afinal, como é necessário operar em altas temperaturas, onde turbinas e compressores não funcionam bem, um avião hipersônico precisa de uma tecnologia capaz de gerar energia mesmo num ambiente hostil. O Ramjet trabalha com um fluxo de ar extremamente quente e veloz que requer uma detonação de combustível por pulsos. É daí que vem a tese dos relatos de pessoas que ouviram esses sons inusitados de um avião. A ideia de um motor de pulsos voando a altas velocidades acima das pessoas ganhou ainda mais força com o avistamento de trilhas de condensação em formato de donuts espalhados em corda pelo céu. O que realmente seria isso? Seria mais ou menos isso que você está vendo, refletindo que algo com certeza havia acabado de passar por ali. Essa imagem foi capturada no Texas em 2006. Mas será que se trataria mesmo da passagem do Aurora? Não sabemos. Mas como é em quase todos os projetos secretos de aviões americanos, a tarefa de criar o Aurora teria sido confiada à divisão Skunk Works, departamento da gigante empresa aeroespacial Lockheed Martin. Essa empresa é famosa no meio aeronáutico por criar aeronaves e caças velozes. Ela é vista como a empresa que vai construir o sucessor do Blackbird, que, como já dissemos em vídeos anteriores aqui no Mundo Desconhecido, era capaz de viajar 3 vezes acima da velocidade do som e que desempenhou um papel fundamental na Guerra Fria, quando então atuava como um avião espião americano. O Blackbird acabou aposentado na década de 90, mas a sua história inspira os que acreditam na existência do misterioso avião Aurora. E o mesmo que acontece hoje com a Aurora, do qual ninguém tem certeza sobre a sua existência.
Na década de 60, o Blackbird também tinha sua existência negada pelo governo americano, embora várias pessoas testemunhassem suas decolagens e pousos. Sediada na Califórnia, a Skunk Works não costuma ter nenhum projeto de governo aprovado, mas há sempre muita gente trabalhando em seus hangares, o que é, no mínimo, estranho se não tem projetos a fazer no que estão dedicando tanto tempo assim. Se o hipersônico Aurora realmente existe, talvez o local ideal para que ele pudesse ser desenvolvido com tranquilidade seria a famosa e enigmática Área 51. Sendo produzido lá, estaria explicado o fato de nunca ninguém ter visto os trabalhadores o construindo. Afinal, a Área 51 é literalmente fechada ao mundo, não é? Recentemente, a base aérea da Área 51 teve suas instalações ampliadas, com a adição de novos hangares, prédios e uma pista extra, sinais de que os trabalhos na Área 51 estão sendo intensificados. Quem sabe quais os projetos secretos e inovadores podem estar sendo desenvolvidos ali? Seria realmente estes projetos baseados em engenharia reversa feita em naves extraterrestres reais capturadas pelos Estados Unidos?